A Danone Brasil divulgou uma nota oficial desmentindo a informação de que teria interrompido a compra de soja brasileira devido a questões ambientais. O assunto ganhou força na semana passada, quando agências de notícias divulgaram a informação de que a Danone havia parado de comprar soja brasileira e que estava comprando o grão de países asiáticos. Em nota, a empresa reforçou seu compromisso com a compra de soja produzida de forma sustentável. A polêmica ocorre em meio às discussões para a prorrogação do prazo, para que a lei antidesmatamento da União Europeia entre em vigor. O adiamento ainda depende de aprovação ou não do Parlamento Europeu. Mesmo diante do esclarecimento por parte da Danone, o Ministério da Agricultura do Brasil destacou que o país tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo e criticou o regulamento de desmatamento da União Europeia, classificando-o como punitivo e unilateral. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, o Maurício Buffon, que nos atende lá de Brasília. Buffon, primeiro, boa noite, Eu queria saber se o senhor confirma realmente que recebeu uma ligação da Danone Brasil, desmentindo a informação que veio da Danone Internacional, lá da França, de que a empresa francesa não compraria mais soja aqui do Brasil em função da lei antidesmatamento da Europa, que está para entrar em vigor provavelmente no ano que vem. Boa noite mais uma vez, Buffon. Boa noite, Petro. Boa noite, amigos do Canal Rural. Sim, hoje eu acabei recebendo uma ligação dos diretores da Danone, esclarecendo esse fato. É um fato grave, sendo punitivo aí a agricultura brasileira, o soja brasileiro. O fato que realmente nós não podemos aceitar, ou a Danone ou qualquer empresa, nos colocar como soja não sustentável, que não tem sustentabilidade ambiental. Dessa forma, a gente reagiu, tinha feito uma nota também que começou a circular hoje, mas realmente essa lei da União Europeia, ela não está em vigor ainda, e a gente trabalha para essa lei inclusive não entrar. Nós tivemos na Europa aí há uns 30 dias atrás, fazendo uma grande missão, mostrando justamente a sustentabilidade do nosso produto, Nós sim temos hoje a agricultura e o soja mais sustentável do mundo, nós não temos dúvida disso, Quem viaja o mundo sabe onde tem APP, onde tem reserva legal, onde tem as preservações de nascentes de rio, é o Brasil. E dessa forma a gente não pode aceitar que empresas lancem notas, Eles podem até não comprar o nosso produto, mas falar que o nosso produto não tem sustentabilidade ambiental, aí a gente precisa reagir realmente de uma forma dura, porque não pode ser dessa forma. É importante a gente atualizar o nosso público, o nosso telespectador, de que a lei antidesmatamento foi aprovada pelo Parlamento Europeu, mas muitos países da Europa estão contra essa lei porque prejudicaria a importação de produtos brasileiros. Por exemplo, a Itália é um grande importador de café, de couro, Então, os próprios países europeus estão tentando convencer o parlamento, a, pelo menos, adiar essa lei em um ano, 2 etapas já foram cumpridas, mas o Parlamento Europeu ainda não ratificou esse adiamento. Então, essa lei corre o risco de ser aplicada já a partir de janeiro do ano que vem. Como é que você vê essa questão, dos próprios países europeus quererem, no mínimo, adiar essa lei, Buffon? Realmente eles também fizeram esse pedido de adiamento da lei, A própria Europa em si, ela não tem um contexto geral sobre isso, aprovou essa lei por uma grande mobilização dos deputados lá, aonde eles fizeram que a opinião pública, vender uma imagem da opinião pública onde que não é a realidade da nossa agricultura brasileira. E agora tá lá para eles, inclusive, aplicar essa lei dentro dos países lá e não estão conseguindo, inclusive, fiscalizar. O grande problema disso aí é que nós temos uma lei muito punitiva, Além deles eles ficar com
comprando, por exemplo, a nossa soja, eles têm até 4 anos para vir nos fiscalizar uma carga que foi carregada, por exemplo, de soja aqui no Brasil em 2025 até 2029. Eles podem vir aqui e falar que essa soja aqui está ilegal e aplicar multas. Então, você veja que é um absurdo essas leis, né? Eles mesmos não estão conseguindo e vai punir muito a Europa, porque se eles comprarem soja de qualquer outro país, ficará muito mais caro para eles, não tem a mesma sustentabilidade, inclusive como a nota fala de comprar soja, por exemplo, da China. O Brasil é o maior vendedor de soja para a China não vende soja in natura para o resto do mundo, eles processam lá e vendem produto industrializado, então vê que não fecha a conta de forma alguma. Precisamos sim reagir. O Ministério da Agricultura hoje também se posicionou muito forte. Foi um bom posicionamento e acho que unindo força a gente vai conseguir derrubar essas questões aí dessa lei europeia. Você entende que o ponto mais grave dessa história, Buffon, é a questão dessa lei não respeitar a legislação brasileira, né? Porque a gente tem um código florestal aqui que permite o desmatamento, né? Dependendo do bioma, de um percentual, e eles simplesmente atropelam essa questão do código florestal também? Exatamente. Nenhum outro país tem um código florestal como o nosso. Eles até contestam o nosso código florestal, mas eles também não conhecem, né? Eles não vêm conhecer o código florestal, eles não vêm conhecer a nossa agricultura, né, de fato, e dessa forma eles ficam fazendo essa questão dessas leis lá. O Brasil precisa reagir, inclusive, com o nosso parlamento. Nós precisamos contrapor com leis, inclusive que a própria Europa usa, né? Eu acho que o Brasil tem condições de fazer isso, de nós fazer uma força-tarefa aí de implantar algumas leis também para contrapor produtos deles aqui no Brasil, e eles vão trazer prejuízo para o Brasil se essa lei entrar em vigor. E o Brasil, como nós temos o Código Florestal, como vamos ter leis aqui para poder também ir buscar na própria OMC ser ressarcido por esses prejuízos. O prejuízo para o produtor ele é muito grande, mas para o país, para o Brasil, é muito maior. Ô Buffon, só para encerrar contigo, né, eu queria saber um pouco mais do conteúdo dessa ligação que você recebeu da Danone, né, da direção da Danone Brasil, né? Porque a gente sentiu durante todo o dia uma repercussão muito grande nas redes sociais, inclusive de um movimento de boicote aos produtos da Danone, né, por conta dessa declaração, né, contra a soja brasileira. Eu queria saber se você sentiu uma verdade mesmo nesse posicionamento da Danone Brasil, de que foi realmente um erro cometido por alguém lá da Danone, ou foi apenas um receio de alguma retaliação aqui do mercado brasileiro? Eu acho que é a soma das duas coisas. O mercado brasileiro é muito importante também para a Danone ou qualquer outra empresa que queira estar, uma multinacional. Para ela ser uma multinacional de verdade, ela tem que estar num país que nem o Brasil, do tamanho do Brasil, com o comércio do Brasil. E isso repercutiu muito mal. A ligação com ele foi nesse sentido. Ele nos falou que é específico de um produto que é feito lá na Europa, um leite de soja feito lá, aonde que isso não implica nas compras e nos negócios de soja da Danone no Brasil. Então, foi essa a conversa que a gente teve rápida, mas que não muda nada no comércio de soja do Brasil com a Danone do que está continuando sendo. Agora, eles falaram que a nota tinha o objetivo de um produto deles lá da Europa que era vendido lá e que era feito com um produto deles. Inclusive, se nós olhar, é um produto que tem muito menos sustentabilidade que o nosso soja brasileiro, né? Porque onde eles produzem lá não tem plantio direto, não tem nada de APP, as áreas lá não tem reserva legal dentro de propriedade. Então, se é alguém que tem que falar em sustentabilidade, tem força para falar hoje, é os produtores brasileiros, é a própria agricultura brasileira. Perfeito. Obrigado, Buffon, pela sua participação aqui. O Canal Rural está sempre aberto, né, para atualizar informações em relação a esse contato lá com o Parlamento Europeu para saber, de fato, o que vai acontecer a partir do ano que vem. Obrigado pela participação, uma boa noite e até uma próxima. Obrigado, um abraço aos amigos aí. Valeu, obrigado. Aí, portanto, presidente da AproSoja Brasil, né, falando
sobre esse assunto e a gente vai ampliar o assunto com o comentarista Miguel Daoud também, né? Daoud, cadê o Daoud aqui com a gente? Daoud, tá, daqui a pouco o Daoud vai aparecer. Apareceu, Daoud. Bom, Daoud, eu só tenho que te perguntar, né? Você ouviu atentamente aí a entrevista com o Buffon, né? Queria saber a sua análise sobre tudo que foi falado na entrevista anterior, né? Qual a sua expectativa aí para o próximo ano em relação a essa lei do antidesmatamento? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petro. Boa noite a todos. O Buffon, ele colocou bem essa questão dessa legislação da União Europeia a respeito de compra de produtos agropecuários do Brasil. Muito bem, eles têm o direito de ter qualquer lei, né? Há uma pressão muito forte em cima do Brasil. Mas o que nós entendemos é que a Europa ela não segue as regras ambientais corretas, porque nós tivemos recentemente essa crise do petróleo, né, em que eles tiveram interrupção do fornecimento de gás da Rússia e passaram a queimar carvão, né, carvão e petróleo, independente de qualquer coisa, né? O Brasil, a agricultura brasileira, ela está caminhando para um momento de colaboração extrema à questão ambiental. Hoje, os produtores rurais eles têm todo o procedimento correto. O Brasil ele está no caminho, praticamente já chegando lá para a preservação da floresta amazônica e, portanto, colaborar com o planeta. O Brasil não é o maior poluidor do planeta, o Brasil tem uma participação insignificante diante dos gases de efeito estufa que a Europa emite, mas vamos lá, a Europa tem essa legislação para penalizar e talvez para proteger o seu agronegócio, a sua produção rural e pecuária, que é totalmente subsidiada, né, pelos governos, que chegam a dispor de 120 bilhões de euros para manter a produção agropecuária. Então, portanto, o Brasil é competitivo, tem muitas terras e talvez aí esteja a razão de pressão dos parlamentares no Parlamento Europeu de boicotar o Brasil nesse sentido. Mas eles puderam perceber, Petri, com essa notícia desmentida pela Danone, eles puderam sentir o movimento da população brasileira. Eu acho que tem uma coisa que você aprende em filosofia, antropologia. Qual é a forma que você tem de colocar a nação de pé para se proteger contra alguma coisa que a ofende? É exatamente essa união. Então, nós já começamos a perceber na rede social que os brasileiros já estão dizendo, olha, não vamos comprar produto dessas empresas. Olha, não podemos fazer isso, porque eles estão nos prejudicando. E o Brasil, hoje, é um dos maiores mercados de consumo do planeta Terra em explosão positiva, porque o Brasil, você deu a renda através do Bolsa Família, essa parte, o consumo aumentou tremendamente. E essas empresas da Europa, elas têm aqui no Brasil um mercado muito grande. Então, essa situação precisa, sim, ser revista, porque está aí o exemplo, a amostra que ocorreu com relação a esse boato, né? Mas houve, sim, uma entrevista, o diretor não se posicionou corretamente, né? Inclusive com erros bárbaros, eu vou comprar da China. Não, a China não exporta soja da mesma maneira. E, por outro lado, a dependência do Brasil do mercado da Europa, sim, é um mercado significativo, mas nós temos outros mercados, porque essa legislação ela restringe outros países também de exportar para lá. Então, portanto, Pedro, está aí o exemplo. Mais uma vez, o Parlamento Europeu ele tem que rever essa medida, né? A coisa ainda não aconteceu e nós tivemos essa demonstração dos brasileiros em relação ao boicote à única atividade no Brasil que leva o crescimento, que traz esse país, né, com a pujança que tem. Então, está aí o exemplo. Eu só acho que foi dado, né, para essa empresa, que infelizmente teve aí
uma notícia atravessada que levou parte dos brasileiros a tentarem boicotar os seus produtos, né? Eu acho que a imprensa, que é o papel que nós estamos fazendo, de esclarecer isso, né? De que não foi dito por essa empresa isso, então está aí a informação para quem nos assiste, de que foi uma informação que não verdadeira, né, em relação a que já tinham deixado de comprar soja do Brasil. Mas aí está uma amostra do que pode acontecer daqui para frente, caso essa lei ela venha a ser implantada. Você já imagina outras grandes empresas que têm o Brasil aqui com um mercado de consumo, um dos mercados mais fortes. Quando você vê a reciprocidade do fluxo de comércio, a Europa exporta para cá produtos de valor agregado. E nós exportamos o quê para lá? Meio quilo de soja, né? Que para nós vai fazer falta? Vai, né? Não tenha dúvida. Mas nós temos como nos defender, porque hoje a demanda por alimentos está crescendo muito. E, por outro lado, Petri, essa transição, acho que isso é importante o pessoal da Europa ter noção disso. A transição energética que o Brasil está fazendo, né, para a energia verde, leva em consideração você carregar as baterias com energia gerada pelo etanol, né, pelo biodiesel, pela energia solar, pela energia dos ventos, né, eólicas, que o Brasil hoje tem grande parte da sua matriz energética calçada nisso. Então, nós temos como utilizar a nossa soja, o nosso milho, o nosso produto agropecuário na geração de energia internamente que vai levar o Brasil a um posicionamento no mundo em relação a isso. Agora, a Europa tem isso, Pedro? Não tem, não. Não tem, não. Então, eu acho que os europeus têm que rever isso. Ah, mas para que nós vamos vender? Consome aqui dentro. A demanda aqui está grande. Vamos ter investimento de mais de 60 bilhões de dólares já na elaboração de usinas que vão produzir biodiesel, vão produzir etanol para ser consumidos, né? Na transição energética. Então, está aí um exemplo. O que pode acontecer com esses países da Europa caso eles venham boicotar o nosso produto? Infelizmente, eu acho errado, notícia falsa, não sei se é falso ou não, mas ele disse alguma coisa, mas é um movimento que está aí de amostra para quem quiser ver a capacidade do brasileiro se unir em torno da sua bandeira, da sua nação, da sua pátria. É o que nós vimos nesse momento. Perfeito, perfeito. Deixar claro que nós aqui não queremos estimular boicote a nenhuma empresa, muito menos a Danone, que tem uma reputação internacional, né? A gente só está colocando os fatos aqui, uma reação que começou nas redes sociais e que a gente colocou aqui o desmentido da Danone, que foi realmente uma declaração, uma entrevista infeliz de um diretor da Danone lá na França. Daúde, obrigado, boa noite e até amanhã.